Parâmetros curriculares nacionais. Rapaz, fazia um tempo que eu tinha visto, que eu tinha analisado, que eu tinha estudado. E eu revirando meus materiais aqui nas férias, me deparei com esse exemplar. Eu tinha estudado ele faz muito tempo mesmo. E eu preocupado com as formações, preocupado com o meu trabalho, preocupado com minha formação acadêmica, formação profissional, comecei e decidi que ia dar uma olhada nele novamente, mas que é muito importante que nós professores tenhamos consciência dele. É um documento norteador muito importante. E eu comecei a ler ele, já estou perto de terminar, né? Já estou terminando aqui. E eu fiz um pequeno resumo que postarei aqui nas minhas redes sociais, que é bem interessante. O resumo que fiz foi o seguinte. Esse aqui é o volume 3 dos parâmetros curriculares nacionais. Ideal para a gente renovar as nossas ideias sobre o ensino da matemática, de como os nossos alunos podem aprender de forma mais ativa, mais significativa, certo? Ele é um livro que contém instruções, contém definições, contém uma série de informações que são essenciais para todos nós. Interessante ressaltar que esse volume 3 ele é voltado especificamente para a matemática, né? Esse aqui é o terceiro ensino fundamental, né? Ele é do terceiro ciclo, né? De quinta série a oitava série. Quando ele foi lançado lá por volta de 1996. Eu estudava no centro educacional, no curso de pedagogia, tecnólogo em pedagogia. E ele traz essas informações daquela época, e até uma fonte histórica também, né? E que hoje esse de quinta a oitava série, que era o fundamental, hoje ele é o sexto ao nono ano, né? Ele traz essas informações. Eu nem lembrava, cara. Eu tava futucando aqui e encontrei. O objetivo geral dele, do volume 3, é tratar das orientações curriculares específicas para cada área do conhecimento, no caso, matemática. Apresenta os princípios que devem nortear o ensino dessa disciplina no ensino fundamental, focando no desenvolvimento do raciocínio lógico, na resolução de problemas e na compreensão de conceitos matemáticos com significado para o aluno, não é para nós professores. A gente só tem que ir para ensinar a quem de alguma forma gosta de aprender, né? Às vezes até a gente pode dar uma melhorada na nossa forma de ensinar, que até ajuda os meninos de uma forma mais significativa a aprender matemática. Essa disciplina que é muito injustiçada ao longo do tempo, né? Interessante também que outras palavras-chave que eu pude observar é que aprender matemática com sentido, né? Que não é apenas decorar fórmulas, mas entender como e por que a matemática funciona. E para quê? Já que ela é tão disseminada no nosso dia a dia. Resolução de problemas, né? Que é uma outra palavra-chave que eu encontrei aqui. Uma série, eu vou colocá-las aqui. Que é o eixo central da aprendizagem, resolução de problemas. Ele foca exclusivamente nessa questão da resolução de problemas. Para que a gente estuda matemática, que é uma das funções da matemática, é a resolução de problemas, né? Que é o eixo central da aprendizagem. Problemas devem ser usados para introduzir, aplicar e revisar conceitos. Aí, quando a gente usa os problemas nesse sentido, ele traz essa finalidade no nosso cotidiano. Aí tem a questão da contextualização, que eu achei muito bacana essa parte do conceito que ele nos traz, que é a questão de a gente ensinar a partir de situações reais para o aluno e não para o professor, né? Do cotidiano do aluno, do dia a dia dele. Por isso a importância do professor conhecer a realidade do aluno, né? Não só
a gente conhecer ele na sala de aula, mas um pouco da vivência dele. Isso não custa nada no primeiro dia a gente perguntar o que é que você gosta, o que é que você faz, né? Quantos e quantos alunos a gente perde por não perguntar do que é que ele gosta. E tem alunos que gostam de vaquejada, tem alunos que gostam de futebol, tem alunos que gostam de informática, tem alunos que gostam de leitura. Eu conheci alunos ao longo dessa minha jornada como professor de diversas formas, diversas maneiras, de diversas etnias, de várias situações, que só o fato de perguntar o que é que ele gosta já cria um vínculo do aluno com o professor. Interdisciplinaridade, que é uma outra palavra-chave que eu encontrei aqui, que é bem interessante, que foi importante para mim revitalizar esses conhecimentos, né? Que é a matemática deve ser dialogada com outras áreas, né? Como ciência, geografia, artes. O português em si é essencial para o aprendizado da matemática, porque é através dela que a gente comunica também, né? Diversidade de estratégias, que é não só aquela questão bitolada que o professor traz, né? Que é a valorização do erro. Não o errar pelo errar, mas a valorização do erro na busca do aprendizado. Né? O erro ele é uma parte do processo, ele é uma parte do contexto do aluno. E a gente tem que ter muito cuidado na hora de corrigir, sim, a questão dos erros. Né? Quem de nós gostaria de ser corrigido de forma bruta, de forma abrupta, de trazer constrangimento? É importante que a gente tenha essa questão, essa visão, que o erro ele é parte do processo e que a gente deixa o aluno à vontade para errar. E quando ele está à vontade para errar, ele está num ambiente que ele vai poder confiar e vai poder fazer um bom uso dos nossos ensinamentos, da sua aula, das informações que você está trazendo para aquele momento. Né? E também a questão do uso de diferentes caminhos para a solução. É importante que o professor não seja aquele cara que tenha só uma regra para resolver, né? Que só existe um único método para resolver aquele problema. Então, existem várias formas de pensar um problema, né? Desde a sua construção até a sua resolução. É importante que a gente tenha isso em mente também, né? Uma outra coisa também que eu pude observar é aquela questão que a gente às vezes fica tão bitolado de ensinar matemática que a gente esquece que existem 4 blocos temáticos, que são os números e operações, espaço e forma, que está ligado diretamente à geometria, e as grandezas e medidas, e o tratamento da informação, que é a estatística e probabilidade, que a gente vê isso hoje nessas condições, né? Que antigamente era feito assim, tratamento da informação. Né? Quando a gente fala sobre números e operações, ele traz a questão da ampliação do conhecimento sobre os diferentes conjuntos numéricos, que é uma das formas que a matemática é ensinada hoje a partir do conjunto numérico. Mas na matemática ela não é só essa visão do conjunto numérico, existem outras visões, inclusive que é imposta que ele fala aqui também. Né? É importante a gente fazer a leitura dele. Então, operações com números inteiros, racionais e decimais. Por incrível que pareça, gente, o último SPAES que a gente fez aqui, o descritor que teve menos acerto, menos a pontuação, foi quando o menino foi reconhecer aquela parte dos números racionais que tem depois da vírgula, o décimo, o centésimo e o milésimo. Os alunos não souberam identificar aquilo ali, pelo menos 85% dos alunos não conseguiram elaborar. Eu estava dando uma olhada aqui, e eu não sei, deixa eu ver aqui se eu consigo identificar rapidamente. Eu estava dando uma olhada aqui nas anotações que fiz, e esse descritor ele aparece com menos acerto. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse descritor aqui, ó.
o H25 D24. Então, olha, a habilidade que trata sobre a questão do reconhecimento dos centésimos, décimos e milésimos, tá certo? Então, foi a habilidade 25 que foi cobrada nesse dia e os meninos não souberam. Certo que a gente não pode estar olhando para o passado, é interessante que a gente observe e evite algumas situações, né? Então é interessante que a gente veja essa questão também. Ele traz para a gente, nesse números de operações, a potenciação, radiciação e a proporcionalidade, que é uma outra vertente dos números de operações, certo? Que muitas vezes os alunos não entendem muito aquela questão da simbologia, o que é radical, radicando, o que é base, o que é expoente, e ainda acaba mexendo com um monte de coisa e acaba errando tudo. Espaços e forma, que é ligado à geometria, que é o reconhecimento das formas, né? Localização e movimentação e simetria, que é uma outra vertente do espaço e forma, e o cálculo de perímetro, área e volume. Para o ensino fundamental ele é essencial. É importante que os alunos tenham essa bagagem para esta faixa etária e que eles saiam do 9º ano sabendo disso. Lá nas grandezas e medidas, o uso de instrumentos e medições. Então, eu tenho observado muito que os alunos, quando se trata, por exemplo, do transferidor, eles não sabem o que é transferidor. Por quê? Porque não tem o costume, o hábito de construir ângulos. Porque o transferidor é a ferramenta que usamos para fazer essa medição de ângulo, né? Essa aferição, medição e construção, né? Outra coisa é a relação entre unidades de medidas, né? A questão, qual é a relação entre o metro, quais são suas relações, centímetro, decímetro, milímetro, as conversões de medidas, escalas, estimativas e tudo mais, como por exemplo, quantos minutos há em 3 horas. Ele tem que ter essa questão, sem falar que eles têm problema com aquele relógio de ponteiro. É muito complicado também essa situação, porque por essa questão da tecnologia ser muito prática no nosso dia a dia e os relógios digitais serem muito presentes, então a gente vê muito isso. Outra questão também é a questão do tratamento da informação, que, como eu falei, hoje é visto como estatística e probabilidade, né? Que é a coleta, organização e interpretação de dados. Hoje eles conseguem interagir mais sobre isso, porque como alguns alunos já gostam dessa questão de jogos, de acompanhar futebol, e ele já tem uma noção muito bem interessante, bem bacana sobre essa questão de leitura e interpretação de dados, né? É até fácil, né? Dependendo do gráfico, ele consegue ver que se o gráfico é crescente, se é decrescente, se é contínuo, né? Só essa nomenclatura que ele precisa ser observada com melhor, como é que eu posso dizer? Com bons olhos, porque como eles não são usuais, eles precisam ser estimulados a falar, a escrever sobre essa perspectiva. Uma outra coisa é a questão dos gráficos, tabelas e médias, né, que são as medidas de tendência central, e as noções de probabilidade e previsões. É essencial, minha gente. Eu até incluo na minha fala a questão de vocês a gente trabalhar essa questão das noções de probabilidade desde o princípio. Porque quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, a divisão, a probabilidade de um evento acontecer nada mais é do que uma divisão entre o que eu quero e a infinidade de possibilidades que eu tenho. Quando eu faço essa divisão, eu encontro um número decimal que vai me representar as chances que tenho de sair aquilo que quero, ou a chance de ganhar ou de perder, né? Que isso aqui fica para um próximo vídeo, essa questão dessa abordagem, porque eu gosto muito dessa área também, tá certo? Uma outra coisa que eu trouxe, que o material traz, é o papel do professor. O professor deve atuar como mediador da aprendizagem, né? Mediador de aprendizagem. Ele não é mais o centro das atenções, ele não é mais o detentor do conhecimento. Ele tem conhecimento, mas ele não é o detentor do conhecimento, até porque vivemos num mundo tecnológico e nem todo mundo sabe de tudo, né? O professor sabe um pouquinho de cada coisa, né? Mas não sabe de tudo. A gente tem que ter esse bom senso, essa humildade de perceber isso
e trazer isso para o aluno, né? De se perceber como diante de uma pessoa que está ali para auxiliá-lo, não para podá-lo, não para humilhá-lo, não para trazer constrangimento, e sim para tentar ajudá-lo a melhorar dentro da sua capacidade, dentro das suas possibilidades, sem julgamentos, né? sem depreciá-lo, e sim valorizar aquilo que ele tem. Porque não custa nada valorizar as fortalezas que nossos alunos têm, né? Graças a Deus a gente tem bons alunos e que a gente ao longo do tempo só precisa que eles também sintam isso, né? E que façam uso disso. Então ele traz a questão também, como um professor é mediador da aprendizagem, que o interessante é que o professor faça uso de materiais manipulativos, né? Do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º. Haja visto que do 6º ao 9º os alunos começam a ter uma declinagem na aprendizagem por uma série de fatores que não cabe aqui ao momento a gente relacionar. Tá certo? Diálogo da matemática em sala de aula, os porquês da matemática, responder a eles, ou tentar trazer respostas plausíveis, ou então buscar com eles respostas plausíveis para perguntas que são feitas por eles. Muitas vezes eles só querem respostas que possam dar, ou então um norte para buscar essas respostas, né? A valorização das estratégias dos alunos, né? Ver, observar, deixar eles fazerem. Quando errar, a gente mostra que está errado, ou então de alguma forma tenta trazer para eles essa perspectiva, né? Ó, não tá legal não, vamos fazer de outra forma, isso aqui tá errado, o resultado não é esse, tá certo? A avaliação ela deve ser contínua e formativa. Então aquela questão da avaliação punitiva, aluno tirou zero, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Se o problema foi da minha prática, se o problema foi do aluno, como foi que se deu essa questão, de onde foi que surgiu esse zero, então vamos dar uma olhada. Ou então saiu uma nota baixa, né? Se saiu uma nota alta, interessante que a gente investigue também. Por que foi que você tirou uma nota bacana? Então, até por uma questão de valorização. Por que você não tirou uma nota bacana? Tentar investigar sobre isso junto com o aluno. Né? Como a gente está aqui como um papel de mediador, a gente faz esse intermédio. Meu irmãozinho, tu tá precisando melhorar nisso. Então, meu irmãozinho, parabéns. Continue, ó, você está fazendo isso que está sendo bacana. Né? É importante dar esses feedbacks aos nossos alunos. A questão da avaliação, que é um outro ponto que é bem polêmico para todos os professores, né, que a gente tenta sempre fazer da melhor forma possível, mas ainda voltado para a gente, né, voltando para a gente. Até porque por uma questão mais prática, mas o documento nos diz, e é interessante que a gente tenha isso em mente, que nossas avaliações elas devem ser formativas, contínua e diagnóstica, né? Focar no processo de aprendizagem, não apenas no resultado final. Ela não pode ser punitiva, ela tem que ser formativa e considerar a diversidade das estratégias e ritmos dos alunos. Esse é um grande desafio e eu concordo com todos os professores que forem comentar aqui e dizer é um desafio, certo? E quais são as minhas conclusões? Como eu estou perto de terminar de ler ele, eu fiz uma pequena, né? O volume 3 dos PCNs propõe uma matemática viva, participativa, conectada com a realidade dos alunos, né? Então pode desconectar, a gente tem que estar conectado com eles, processo de conversa, de diálogo com eles. É um convite para transformar a sala de aula em um espaço de investigação, criatividade e construção de conhecimento matemático com significado, certo? É importante que a gente tenha isso em mente, que a nossa matemática traga para os alunos uma valorização, em que ele não se sinta menosprezado, diminuído, com o sentimento como é que eu posso dizer, de incapacidade, né? Mas que traga para eles o sentimento de que eles podem, apesar de errar, eles podem. Então, meus amigos, essa foi minha introdução. Depois eu trago mais detalhes sobre esse documento que pretendo fazer ao longo do tempo, né? E se você gostou, curte, comenta e compartilha.
Se você gostou desse vídeo, diz aí qual foi a parte que você gostou para que a gente possa focar nela. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.